Boa noite, meus irmãos. Estamos começando mais um culto de louvor ao nosso Deus, na certeza de que Ele receberá esse culto para louvor e glória do nome dEle. A Deus seja dado todo o louvor por meio da sua igreja, onde quer que ela esteja nesse momento. Então, na sua casa ou em outro local que você esteja assistindo no celular, na televisão, no computador, onde você está, que o Senhor Deus receba esse louvor que você oferece a Ele agora, para a glória e honra do nome dEle. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor, entregando esse tempo a Ele. Nosso Deus bendito e Pai Santo, mais um culto que oferecemos ao Senhor e queríamos pedir que o Senhor possa operar no meio do seu povo. Ó Deus, nós nunca necessitamos tanto de estarmos em comunhão com o Senhor e orarmos ao Senhor. Estamos passando, ó Deus Santo, momentos difíceis, dias perturbadores, mas confiamos no Senhor, que o Senhor reina e é soberano sobre todas essas coisas, e que tudo está sob o controle das tuas mãos santas. Por isso, ó Pai, te louvamos e ao mesmo tempo te pedimos, ó Deus, que o Senhor alivie esse peso, esse sofrimento que estamos tendo, ó Pai, com essa pandemia, com essa enfermidade terrível do Covid, que tem levado tantas pessoas a óbitos, inclusive tantos filhos teus, Pai. Ó Deus, dá paz aos nossos corações e a esperança de que um dia tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor. Estou seguro, né? Nós temos nosso Deus, que nos dá segurança total, que nos dá segurança plena, mesmo no momento difíceis como esse que nós estamos passando. Nossa segurança não está nesse mundo, nossa segurança está no Senhor. Então, estou seguro. Vamos cantar esse hino ao Senhor. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, bom seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando
nos eternos braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Que frases maravilhosas, né? Nós possamos dizer isso, descansar nos braços do nosso Deus, descansar no poder de Deus, descansar no agir de Deus e na sua vontade soberana. Verdades que esse hino traz, que dói no fundo da alma, do coração de cada crente, nesses momentos, na situação que nós estamos passando. E poder dizer, nós temos um Deus que nós podemos descansar na vontade dEle, descansar no projeto dEle, descansar na sua soberania. Que Deus nos abençoe. Deixe-me fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3. Livro de Abacuque, capítulo 3. Na verdade, não vou trazer o meu devocional hoje, especificamente do capítulo 3, mas do livro de Abacuque. E aí, então, decidi ler esse capítulo 3. Inclusive, já preguei na igreja um sermão sobre esse capítulo 3, dessa oração belíssima que o profeta faz. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre Cisnote. Ouvi, Senhor, as tuas palavras, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Pará. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou a sua mão ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, o resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhastes as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abristes com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosamente para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Então a podridão dos meus ossos estremeci dentro de mim.
Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Vou comentar um pouco depois sobre essa oração, mas também comentarei um pouco sobre o livro como um todo. Mas vamos cantar mais um canto ao Senhor. Você vê que na oração aqui, o profeta está alarmado, e ele ouve a palavra do Senhor, e ele diz: ó Senhor, nessa oração ele se quebranta diante do Senhor de uma forma tremenda. Então, muitas vezes nós somos abatidos por tristezas, nós somos abatidos aos nossos sentimentos, né? O nosso medo aflora, os nossos sentimentos nos traem muitas vezes. Mas o nosso próximo canto diz assim: não consentir que dores ou tristezas venham a apagar, venham tirar a sua fé, venham tirar a sua visão do Senhor, venha fazer você desvanecer. Não consentir que as coisas desse mundo que nós estamos passando, as aflições, os problemas, as dificuldades, venham interferir na nossa paz interior, na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Não consentir. Vamos cantar ao Senhor. Sintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo
Cristo é teu protetor. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Eu queria que, a partir desse momento agora, os irmãos já fossem colocando aí o seu pedido de oração no chat, tá certo? Então faça o seu pedido aí, escreva o seu pedido de oração. Daqui a pouco vamos separar o nosso tempo para orarmos ao Senhor. Então coloque o seu pedido de oração aí no nosso chat, para que cada irmão possa ver e na hora da oração, então, está orando por seus pedidos, tá bom? Então, não esqueça, começa digitando aí, a partir de agora, o seu pedido de oração, porque assim que terminarmos o nosso devocional, então, vamos dividir para orar. Ok, irmãos, como eu disse, vamos voltar em Abacuque, por favor. Como eu disse, eu já preguei sermão no capítulo 3 de Abacuque aqui, e fiz menção a algumas coisas que eu vou trazer hoje, mas a ideia é porque, lembrando a situação que nós estamos passando, novamente entramos em lockdown, e muitas coisas fechadas, inclusive as igrejas. Mais uma vez, ficamos sem poder oferecer nosso culto a Deus de forma presencial. E, irmãos, eu, como pastor, como crente, eu gostaria de tirar algumas lições para a minha vida, a passar tudo isso. E eu queria que os irmãos refletissem também e começassem a tirar lições, porque que Deus tem permitido certas coisas, porque Deus tem permitido pela segunda vez, em menos de um ano, as igrejas estarem com suas portas fechadas e estarmos impossibilitados de fazer o culto todo mundo junto. Por que será? Aconteceu a primeira vez e Deus nos deu a graça de poder voltar. E a boca de todos os pastores que eu tenho conversado, que eu tinha falado sobre o assunto, era um só: a igreja está fria, os irmãos estão desinteressados, os irmãos estão com falta de compromisso, tem irmãos que não estão chegando na igreja. Quer dizer, depois de passarmos naquele primeiro lockdown 3 meses sem poder cultuar a Deus na sua casa, né? Lembro-me, parece a história dos judeus quando destruíram o templo e eles não podiam adorar ao Senhor na casa do Senhor, no templo do Senhor, né? Nós passando por isso, coisa que jamais imaginaríamos que passasse. Não aprendemos, porque continuamos sem valorizar o culto presencial, pessoas sem compromisso, sem querer vir para a igreja, vir de qualquer jeito. Até o número de irmãos caíram na assistência dos cultos quando nós voltamos. Quer dizer, não aprendemos. E aí Deus permite a segunda vez. Há aqueles que dizem que é perseguição contra a igreja, que a igreja está sendo perseguida, que os crentes estão... E eu não entendo nada disso. Eu entendo talvez o agir de Deus, a mão de Deus, querendo nos ensinar alguma coisa. Por que não estamos prontos a aprender? E é por isso que eu quis pegar novamente esse texto. Como eu disse, que já foi um sermão meu, e eu não estou aqui repetindo um sermão, mas eu quero tirar essas lições para as nossas vidas. Precisamos aprender alguma coisa com tudo isso que nós estamos passando. No livro de Abacuque é bem interessante. Você vai perceber que à medida que Abacuque louva ao Senhor, ele entende que Deus está irado. E ele entende que a situação que ele descreve no livro de juízo de Deus, ele entende que Deus está irado e que nessa ira, tá certo, de Deus,
ele pede a Deus que, Senhor, haja com misericórdia. Capítulo 1, Deus dá a sentença. Ela é uma sentença interessante. Olha o que o Senhor diz no versículo 1. Até quando, Senhor, clamarei, tu não me escuta, gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa. A sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o justo pervertido. Sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos. Admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. É interessante que a iniquidade de Judá cresceu de tal forma, a iniquidade de Judá afrontou tanto a Deus, que Deus deixou de ouvir a oração daquele povo. Judá, grande nação de Deus, né? Ela estava, o reino de Judá, agora estava sendo sentenciado por Deus por causa das suas iniquidades. E a ideia, até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não escuta, eu vou gritar e o Senhor não me salva? É isso assim. Por quê? É simples. Diz no versículo 3, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição, a violência estão diante de mim. E aí é interessante que a iniquidade de Judá é revelada por Deus, de forma a ele dizer, por essa razão, ao invés de ouvir a oração, ao invés de ouvir o seu clamor, né, eu vou agir de forma diferente. Você percebe que no versículo 1 ao versículo 5, você vê que não há justiça, há iniquidade muito grande naquele povo. Ele disse, é vexação, se afrouxam as leis, o juízo é pervertido. Então é tudo ruim em Judá. Do versículo 1 a 5, você vê que é terrível o estado daquele povo. No versículo, até o versículo 11, Deus diz, por causa disso eu vou castigar vocês. E aí ele vai do versículo 6 até o versículo 11, e ele vai dizer que vai usar os caldeus, os casos Babilônia, para castigar Judá por causa dos seus pecados. Deus diz que está tudo sob o controle dele, que é ele, o Senhor, que vai castigar a nação, que vai castigar Judá. Meus irmãos, é interessante aqui, Deus vai pegar os caldeus, os babilônios, né, na verdade, caldeus, vai trazê-los e vai usar eles como o juízo de Deus para castigar a nação dele, a nação do próprio Deus. Agora, quem são os caldeus? Na verdade, um povo politeísta, muitos deuses, idólatra, um povo pagão, um povo que não conhece a Deus, que tem seu senso de justiça e seus pecados muito maior, na verdade, do que Judá. Mas Deus está dizendo que vai usar os caldeus
para dar uma lição, para aplicar um juízo contra Judá. E podia até, a ideia achar que é os caldeus que estão judiando, é os caldeus que estão... Não, não era. Era Deus. Preste bem atenção, é Deus que está usando os caldeus. Estamos passando, como eu disse, dias difíceis. E você já se perguntou por que essa pandemia, por que essa onda tão violenta? Por que já estamos atingindo em torno de 2.500.000 mortos nessa pandemia? Aqui no Ceará, um número assustador. Se não me engano, eu acho que eu vi hoje, questão de 11.000, uma coisa assim. Por quê? Será que já se perguntamos ao Senhor se Ele está irado conosco, com o nosso comportamento? E na verdade não é um vírus, na verdade, o que está assolando o povo, mas Deus simplesmente usando isso para trazer juízo sobre nós, sobre o homem. Já perguntou sobre isso? Deus usou os caldeus para levar juízo contra Judá. Mas era Deus que estava castigando. Ele mesmo diz no versículo 5: eu realizo nos vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Aí o versículo 6, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Deus usou os caldeus, ou a Babilônia, para castigar Judá, para assolar aquele povo, para afligir, para que aquele povo reconhecesse que eles estavam longe de Deus e que precisavam o clamor de Deus. Abacuque, entendendo isso, você vai ver que no decorrer que ele entende a ira de Deus derramada sobre Judá, ele implora ao Senhor: Senhor, mesmo na sua ira, mesmo o Senhor irado, use de misericórdia conosco. No versículo 12, por exemplo, olha como ele clama: não és tu desde sempre, ó Senhor meu, Deus meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo pusestes, e tu, ó rocha, e fundastes para castigar. Interessante, Abacuque faz uma declaração. E essa declaração de Abacuque, ele diz assim: Senhor, o Senhor, desde sempre, o Senhor é o meu Deus, o Senhor não é santo. Então não é para nos castigar, não é para nós morrermos. Como é que nós vamos passar por essa situação? Os judeus, os caldeus ou os babilônios são pior do que nós. E a ideia é que Deus vai responder para ele essa indagação. Talvez você diga assim: mas por que nós somos seus filhos? Acho que foi a semana passada, eu recebi uma ligação de um amigo, e a pergunta foi o seguinte: pastor, me responda uma coisa, onde fica a questão de fé diante da situação que estamos passando? E ele disse: quantas orações nós fizemos por
uma determinada pessoa, que ele citou o nome, até oramos por ele na igreja, o irmão Jonatas, filho do pastor lá de Natal, do pastor Tenório. E ele disse: quantas pessoas orando, quantas vezes nós oramos, e simplesmente Jonatas faleceu. E nós continuamos a perder pessoas, continuamos a perder pastores, crentes. E ele disse assim: onde é que fica a fé, ou como fica a fé numa situação como essa? E aí foi aí onde eu lembrei exatamente de Abacuque, de ver a nação imaginando: Senhor, a sua ira sobre nós, o seu juízo é forte e tudo mais. Como é que o Senhor vai fazer isso? A nação da Babilônia, os caldeus são muito perversos, são piores do que nós, vão massacrar, vão matar, e olha, o Senhor é nosso Deus, como é que o Senhor vai permitir isso? E aí entra essa ideia de Abacuque, e entra o capítulo 2. Deus diz novamente a Abacuque o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falas comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. O Abacuque diz: Senhor, então vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui esperando, eu quero ver que o Senhor fale comigo, eu quero ver o que o Senhor vai dizer, porque eu não estou entendendo. Somos teu povo, somos teus filhos, estamos então agora decretado passar por todo esse sofrimento com os caldeus serão nosso juiz, vão nos judiar, vão matar, vão fazer isso, fazer aquilo, eu não estou entendendo, eu quero que o Senhor me fale comigo, que o Senhor me explique, que o Senhor converse, eu quero ouvir. E aí o Senhor então, no versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Tanto mais que, por ser dado o vinho, é desleal. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga com o sepulcro o seu desejo, e com a morte que te farta, ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos. E aí ele continua no versículo 2, falando de forma severa, e ele diz: então eu vou explicar a razão porque a minha mão vai pesar sobre a nação, sobre os judeus, aliás, sobre Judá, né, na verdade. E olha o versículo 9. Deus está dizendo assim: não se preocupe, eu estou sob o controle. Eu tenho o controle da situação e sou eu que vou agir. E ele disse: não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que hão de te abalar, e não lhes servirá tu de despojo? Visto como desposaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. E aí Deus então vai fazer aqui algumas declarações. E ele começa cada declaração dessa com um ai. E ele diz assim: ai daqueles que ajuntam em casa bens mal adquiridos. No versículo 12, ai daqueles que edificam a cidade com sangue. No versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, e tu lhe chegas e teu odre de bebida. E aí ele continua no versículo 19, ai daquele que diz ao pau acorda e a pedra muda, desperta, então a idolatria. E aí Deus vai então enumerar o pecado
tanto de Judá como o pecado dos caldeus, e ele vai dizer: eu vou trazer juízo também sobre os caldeus. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, que Deus está explicando aqui, no caso para Abacuque. O que vai acontecer, Abacuque, é o seguinte: Judá pecou, precisa aprender uma lição. Eu vou usar os judeus, aliás, os caldeus, eles vão vir sobre vocês, vai ser meu juízo, eles vai ser como o meu chicote, para bater em vocês. Mas, eu que estou sob o controle, não são os caldeus que estão batendo em vocês, está batendo sou eu, só estou usando os caldeus. E na verdade, o que vai acontecer? Depois eu vou castigar os caldeus, porque também fizeram seus pecados, porque também fizeram isso. Então não é que os judeus queriam, não é que os caldeus queriam, na verdade é o que Deus quer. Deus está no controle de tudo. E, mais uma vez, estamos passando, como eu disse, tantas aflições por causa dessa doença, e eu fico pensando, não é o que eu quero, não é um vírus que também está descontrolado aí, e tudo fora do controle, não, está sendo como Deus quer. Não sei, talvez até para juízo, para nos açoitar. Talvez esse vírus não passe de um chicote nas mãos de Deus. Uma nação, como os caldeus como os caldeus foram para Judá. E aí, meus amados, nós precisamos buscar a Deus. E é interessante, fica o conforto aqui. Deus está conduzindo a história. Deus está conduzindo a situação para chegar no fim que Ele quer. Eu não sei qual é o fim que Deus quer. Eu já disse outra vez aqui e repito. Eu não sei se vamos chegar no fim dessa pandemia, ou quando chegar no fim, qual de nós ainda estaremos aqui. Mas eu sei que Deus está controlando tudo nas suas mãos. Deus está conduzindo exatamente para aquilo que Ele quer, para um fim específico, contanto que seja a tua glória. Olha o versículo 14. Tu abristes com os seus próprios... versículo 2, eu estava lendo o capítulo 3, capítulo 2, verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem todo o mar. Deus está escrevendo a história com um fim já específico, onde Ele será glorificado. Deus está conduzindo a história dentro da sua glória. E como eu e como você fomos criados para a glória de Deus, o que importa é que nós possamos dar cumprimento exatamente a essa história como Deus quer. O que ia acontecer com os judeus, o que iria acontecer com os caldeus, o que irá acontecer conosco hoje, está dentro do propósito de Deus, o versículo 14. A glória de Deus. No capítulo 3, Abacuque entende a soberania de Deus, ele entende a razão do juízo, e ele entende uma coisa também bem interessante. No versículo 2, ele vai viver uma nova
ele vai ver as coisas de uma nova expectativa. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E Senhor, eu ouvi o que o Senhor disse e, na verdade, eu tenho que reconhecer que é assim mesmo. Eu tenho que reconhecer que o Senhor tem toda razão. Por isso que o profeta teme, porque ele sabe que Deus tem razão. Ele diz: Senhor, ouvi as suas palavras, eu entendi o que o Senhor está dizendo. Agora isso só me deixa com medo. Por quê? Eu fiquei abismado com o que o Senhor falou. Eu fiquei com medo. E ele disse: eu sei que a única coisa então que vai mudar isso seria o agir de Deus. E olha como ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. O profeta, ele agora vai ver uma perspectiva diferente, e ele vai dizer: Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu sei que verdadeiramente nós pecamos. Verdadeiramente nós erramos. Então, verdadeiramente eu sei que tem que passar por isso, tem que sofrer, tem que levar essas chicotadas, tem que apanhar mesmo. Então, esse juízo tem que vir. Ele disse assim: mas Senhor, mesmo na sua ira, mesmo o Senhor irado por causa dos nossos pecados, mesmo o Senhor irado porque nós rejeitamos o Senhor, porque nós fomos frios, porque esquecemos a tua palavra, mesmo o Senhor estando irado porque verdadeiramente nós não prestamos, mesmo o Senhor estando irado porque verdadeiramente eu sou ruim, porque eu falho, porque eu falhei, mas Senhor, mesmo na hora do juízo, mesmo o Senhor batendo na gente, tenha misericórdia de nós. Ou seja, a palavra misericórdia é uma palavra que eu gosto muito, já expliquei aqui na igreja várias vezes, mas eu não me canso de falar do significado da palavra misericórdia, que é Deus colocando o coração dele na nossa miséria. É como se Deus olhasse a nossa miséria, nosso estado miserável, ruim, sendo castigado por Ele, e o coração de Deus está ali, naquela situação. O coração dele está lá, na nossa miséria. Ou seja, Ele está altamente compadecido, Ele está altamente envolvido nessa situação que nós estamos passando. E o profeta diz: Senhor, mesmo na tua ira, ou seja, mesmo o Senhor nos castigando, mas se coloca na nossa situação, coloca o coração do Senhor na nossa situação, age conforme, Senhor, a tua misericórdia. É como se Deus se colocasse em nosso lugar, sentindo a nossa dor, e aí Ele pudesse ter compaixão de nós e nos aliviar do sofrimento. Olha, irmãos, que coisa bonita. E ele ainda diz, ainda no versículo 2, aviva, Senhor, as tuas obras. Ou, em outras palavras, Senhor, tenha misericórdia de nós, ou seja, nos livra dessa situação que estamos passando também, e causa um reavivamento no nosso meio.
Há muito tempo que a igreja de Jesus Cristo está precisando de uma mexida, de uma sacudida, de um reavivamento. Muitas e muitas vezes temos vindo para a igreja desanimados, temos vindo para a igreja cheio de, até sem vontade, ou então muito cheios de mimimi, onde eu não gosto disso dentro da igreja, eu não gosto daquilo dentro da igreja, eu não gosto de fulano de tal, eu não gosto de cicrano. Ah, desse jeito eu não quero, desse jeito eu não concordo. Então a igreja de Deus está passando por coisas terríveis, difíceis. Há muito tempo, que como igreja, nós temos falhado. Hoje, mais do que nunca, eu tenho desafiado a cada um de vocês a pensarem mais nas coisas do alto, porque nós estamos tão envolvidos, tão absorvidos com as coisas aqui da terra, que a igreja de Deus tem sofrido por nossa causa. Está na hora de Deus causar um despertamento, um reavivamento no meio do seu povo. Eu não estou me referindo aqui exclusivamente à Igreja Batista Regular em João 23, eu estou falando da Igreja de Cristo na terra. Dos 4 cantos da terra onde ela está espalhada. A igreja tem esfriado, a igreja tem se tornado mundana, a igreja tem se tornado muito mais embriagada com as coisas desse mundo, tem se parecido mais com o mundo, seja no modismo, seja no pragmatismo, seja na questão de maldade, seja na questão de pecados. Como eu disse, a igreja hoje, se não for do jeito que eu quero, fora. Ou então é não sei o quê, e briga, e contendas dentro das igrejas, e rixas dentro da igreja, e tanta coisa assim. Pastores têm sofrido, perdido o ministério, simplesmente porque o grupo de 5, 6, 10 pessoas não gosta dele, tem que botar para fora. Pastores, ditadores, muitas vezes dentro da igreja, que tem que ser como ele quer, está terrível. E está na hora de Deus mexer em nossos corações. Está na hora de orarmos como Abacuque. Senhor, temos sofrido. Temos passado por dias difíceis, temos perdido pessoas queridas. Até nós estamos sujeitos a qualquer momento, a qualquer hora, a contrair esse vírus. E graças a Deus por aqueles que têm contraído o vírus e têm sobrevivido, mas muitos têm partido também. Então, Senhor, está na hora do Senhor ter misericórdia de nós. Mas não é só misericórdia e depois continuarmos do mesmo jeito. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos livra, mas cria um avivamento no meio do seu povo, no meio da tua igreja. E que coisa maravilhosa, nós podemos dizer, Deus tem compaixão do seu povo, Deus livra e salva o seu povo. Que Deus nos abençoe nessa meditação de hoje à noite. Termino com as palavras do próprio profeta quando diz, Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, é a soberania de Deus. Nós somos servos. E se não aprendermos de uma maneira, vamos aprender na peia. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo. E nesse momento eu uno a minha voz a milhões de outras vozes que têm clamado ao Senhor pelo fim dessa pandemia, pelo fim desse sofrimento, dessa aflição que está causando na terra a morte de milhões de pessoas, que tem fechado a porta das igrejas,
que tem feito crentes esfriarem quando precisam buscar mais o Senhor e clamar mais ao Senhor. Situação essa que estamos passando, que tem feito o teu povo se envolver muito mais com questões políticas sujas do que buscar e clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia e aviva a tua igreja para a glória e honra do teu nome, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Antes de orarmos, vamos cantar mais um canto, e perfeita adoração. Eu gosto desse hino, né? Depois de clamar ao Senhor, pedir ao Senhor um reavivamento na sua obra, possamos adorar o Senhor de forma perfeita. Então esse canto, perfeita adoração, vamos encerrar essa parte depois do cântico. Então tem uns pedidos já aí no chat, você pode dar uma olhadinha aí, e aí junta aí com a sua família, onde você está. Agora desliga o seu celular, desliga a sua TV, desliga o computador, junta com sua família aí no sofá, nas cadeiras da sala, aonde você está assistindo. Talvez dê as mãos, né, um ao outro. Ou então cada um separe no seu canto, mas nessa hora nós vamos interceder ao nosso Deus. Vamos pedir pela situação do nosso país, vamos pedir pelos nossos governantes, presidente, governadores, prefeitos, ministros, homens que estão dotados do poder terreno, né? Lógico, claro, que eles possam esquecer essas diferenças políticas e se unirem em busca de uma solução para essa pandemia, para salvar o povo dessa pandemia, sabendo que na verdade a salvação vai vir do Senhor mesmo. Mas precisamos interceder e pedir por esses homens, que nessa hora o que menos importa são as divergências políticas, mas que eles possam se unir com um único propósito, de cumprir o seu papel como governantes, para que tragam a vacina, para que possam ter mais leitos, para que possam ter cuidado quando deixar faltar oxigênio nos hospitais e essas coisas todas. Esses homens precisam de sabedoria, esses homens precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. E a única coisa que podemos fazer por esses homens é orar. Então oremos pelos nossos governantes. Oremos pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Oremos uns pelos outros, por cada um de nós. Oremos pelos projetos da igreja, por essas programações. Provavelmente amanhã, ou talvez depois, o prefeito Sarto estará assinando um decreto que colocará as igrejas como serviços essenciais. Então, quer dizer, as igrejas voltarão a funcionar de forma presencial. Ore por isso. E ore que Deus nos dê sabedoria para tomarmos as decisões que precisamos tomar conforme a direção e o coração de Deus. Ore pelo reavivamento no meio da igreja. Ore por seu pastor, né? Ore por nossa saúde. E por sabedoria para pastorear a igreja de Deus conforme o coração de Deus. Vamos cantar perfeita adoração e depois disso começaremos nosso tempo de adoração. De oração, aliás. Só antes de passar também, só lembrar aos irmãos, sexta-feira não haverá transmissão do estudo bíblico, vai estar suspenso durante esse período. Agora a nossa programação, os jovens, 6h30 haverá uma live, então aí no grupo dos jovens, eu quero ver todos os jovens participando, tá certo? 6h30 no próximo sábado, haverá uma live aí exclusiva aí para os jovens, queremos ver todos os jovens participando. E domingo, 10 horas, teremos a nossa escola dominical e teremos o nosso culto à noite, tá bom? Ore por essas programações também, Deus abençoe ricamente a cada um. Perfeita adoração.
Como é bom viver em tua presença, Senhor, e cantar louvores do teu imenso amor. Vivendo nesse mundo, quero em tua presença estar. Minha vida é só pra te louvar. Na minha aflição, o Senhor me acolheu, o seu rosto de mim não escondeu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu te amo, ó meu bondoso Pai. Da minha aflição, consolaste o teu filho, que tu deste salvação. Eu te adoro verdadeiramente, em espírito e em verdade. Quero, pois, com alegria te louvar de coração e viver contigo em plena comunhão. E viver contigo em plena comunhão. Minha vida estar em tuas mãos. Deus, sou eternamente grato a ti. Amém.